Olá, amigos. Aqui é Francisco Pontes, fazendo análise das empresas que eu acho interessantes do ramo de transporte de carga e logística, né? No caso, já fiz da Tegma, agora JSL, depois Sequoia, depois vai ser BBM, né? Para a gente ver como é que estão o resultado dessas empresas e dar um outro olhar para o mercado de quem gosta do setor, de investir ou de atuar no setor. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente ir com calma, vou apresentar, dar um outro olhar, diferente um pouco da tecnicidade dada pelo Ramon e pelo Guilherme, que são os responsáveis por comandar essa companhia. E o importante é que haja uma comparação, não a minha comparação, a minha análise mais simples com relação a deles, mas de olhar esses números com outra visão daquilo que é. Então, compartilhando aqui primeiro a minha empresa de consultoria, né, transporte de carga e logística, né, tem muita gente que não consegue olhar os números como deve olhar. Então, vou apresentar aqui o material da JSL. Aqui a apresentação do resultado foi muito bem apresentado pelo Ramon e pelo Guilherme, né? Ou seja, a receita crescente, né? Receita bruta, da ajustada, a receita líquida. Então, tudo que você imaginar de uma companhia com um resultado desejável, a JSL apresenta. Um pouco abaixo do que realmente alguns outros estão operando, né? Mas é uma empresa que mostra que tem um controle daquilo que está fazendo. E aí, uma das coisas que eles estão fazendo, exatamente focar na gestão dos contratos, que é importante, que outras companhias erraram nessa gestão, se preocuparam só em botar a receita para dentro, esqueceram de analisar a precificação. O crescimento em escala e as margens, né? Aqui o mix de negócio da empresa que é importante, né? Que ela tem 12% de armazenagem, 34% de operação dedicada, 8% de distribuição urbana, possivelmente primeira ou última milha, e transporte de carga. Dessas operações, 30% não envolve caminhões, 57% envolve caminhões dedicados e o outro é carga geral. Mas 70% envolve caminhões, que esse é um dos pontos da análise que eu faço, né? E aí vem a Truckpad, que ainda é uma incógnita, foi comprada pela JSL por $1, né? Existe a promessa de ajudar na digitalização dos processos, tudo isso deve acontecer. Vamos ver como é que vai rentabilizar, porque ela nunca deu lucro desde quando foi criada, só com dinheiro, né? Mas é uma empresa que se destacou no mercado. As vantagens competitivas do grupo, né? Os contratos, a sequência de empresas que foram compradas, a receita líquida, o EBIT, o lucro líquido, tudo isso muito bem demonstrado pelos dois profissionais da empresa, né? A transformação dos valores dos ativos, ou seja, com relação à dívida e os ativos, né? Geração de caixa e o reconhecimento da companhia. Então, isso aqui está tudo muito bacana, tudo muito bem elaborado. E aí, o que eu quero vir é para cá. Aqui é o DRI da companhia, que 2023, 8, receita bruta, a primeira linha aqui, ó, 8.929,8 e contra 7.137, 133,7, 25,2% de crescimento. Tá? E aqui, um outro ponto que eu quero que vocês gravem esse número chamado despesas operações, que o ano passado foi 272,2 milhões, e contra 110, caiu para praticamente 35% do valor que era. Que exatamente isso diz respeito às aquisições vantajosas, né? Aí nós vamos aqui, então, agora para a planilha, que é a planilha de fundamentos da companhia. Isso é muito importante. A planilha dessa, eles apresentam, então a planilha, o fechamento de 2023, é 8.645,2 receita bruta de serviços, né? Aí tem uma receita de venda de ativos, na linha 15 aqui, e um total de 8.929,9. Tudo ok, tudo direitinho. Quando eu falo, que foi falado muito bem por eles, da melhoria do resultado da operação, aí nós vamos ver os primeiros impactos do modelo de gestão dessa companhia com relação aos números. E aí envolve muito mais a parte fiscal e contábil da empresa do que propriamente
a operação. Né? A companhia em 2018 pagava 17,9% de imposto depois de aproveitar os créditos, 2019 caiu para 16,1%, 2020, quando fez a abertura de capital, 16,4%, 2021 é 16,5%, 2022 15,5% e 2023 15,1%. Então, ele teve um ganho de resultado por aproveitamento de créditos tributários, que normalmente essas deduções da receita de respeito ao aproveitamento, os impostos menos os créditos que eu tenho, PIS, COFINS, ICMS, tudo isso, tive um ganho de 1,3%. Então, a minha receita líquida já melhorou 1,3% na parte tributária. Isso é qualidade de gestão também. Né? Ou seja, a aquisição das empresas já gerou um resultado aí, porque aí eu tenho mais crédito para aproveitar das operações, dos consumos das operações da companhia. E a receita líquida está aqui, 7.557, que é onde nós vamos comparar os números, né? E aí os custos do serviço em 2020 correspondiam a 83,4. Tem que está de amarelinho aqui. Em 2023 fechou em 79,9. Aí teve um ganho do custo de serviço, uma redução dos custos de serviço em relação à receita líquida, aí é um ganho operacional, pode ser escala, pode ser melhoria, mas nós vamos ver o que é. 4,5%. Show em relação ao mercado, seria um ano, melhorar 4,5% do teu custeio da operação. O que foi isso? Quando eu adquiri, eu não digo a JSL, as companhias vieram outro modelo de empresas, criou um balanceamento melhor entre ativos, empresas asset heavy, né, que com e sem ativo. Então, e aí, os agregados, o custo com agregado reduziu de 30%, que era aqui na linha 29 em 2020, caiu para 26, 22,6, 22,1. Eu gastei menos dinheiro com agregado. E eu aumentei o custo de combustível porque eu passei a usar mais frota. Então, em 2021, de 5,2 em 2020, eu gastei 8,9 de combustível. Isso é lá em cima, né? 11,1 em 2022 e 10,7 em 2023. Eu melhorei o resultado da companhia aqui em 2,5%. Então, você pega aqui essa combinação de mudança de perfil de frota, mais 2,5%. E o resto é o varejozinho aqui, né, de depreciação, que melhora tudinho, aí deu 4,5%. Mas a mudança do perfil de frota deu esse ganho. Então, e foi dito que teve algumas eliminação de contrato, melhoria de preço, mas aqui o que teve mais de 50% do ganho foi nessa mudança do perfil de frota. Não deixa de ter qualidade na que se faz, né? O custo total em 2020 era de 89,3 das operações, está aqui, ó. E agora o custo total é de 81,6, que dá um 7,7 de diferença em relação à receita líquida. Então, toda essa combinação entre aproveitamento de créditos, mudança do perfil da frota e um pouco de melhora nas operações, eu tive um ganho de 7,7. É tanto que, desculpa, a minha margem bruta, aqui está toda de amarelo e verdinha, minha margem bruta era 12,5 em 2018, em 2020, quando abriu 10,7, quando abriu o capital, aí 2021 15,4, 2022 17,3 e 2023 18,4. Eu já tive aqui um ganho entre 2020 para cá, dá esse 7,7, ou seja, aqui um ganho de escala, né? E apesar de um mix de serviços, não tem muita sinergia entre outros, mas você acaba aproveitamento, gera novos contratos, você começa a melhorar o preço, então há um ganho muito bom na operação. Embora isso aqui, a tendência é que ele suba acima de 20 para realmente garantir as operações da empresa. Ele ainda está no limite de risco aqui, pela minha percepção. Aí vamos aqui às despesas administrativas e comerciais, né? A Simone me apresenta ser muito conservadora nas mudanças de estrutura, nas aquisições, que algumas empresas são mais agressivas. Então, ela já tem um grande escala e tira a parte de gestão quase toda e deixa só uma. Elas são mais conservadoras nessas mudanças. Então, aqui, em 2020, era 5,5. 2021, como as empresas entraram,
pulou para 6,8, né? Ou seja, teve o ataque de vermelho aqui, ó, em 2021, sobre a receita líquida. Aí foi feito já algum trabalho de 2021 a 2024, 5,9 e agora 5,8. Então está sendo adequado, ou seja, está voltando para a linha que se quer e aqui apresenta mais um ganho. Está tudo muito cuidado da forma adequada, né? Ou seja, é uma equipe boa, o Simões, aparentemente, pelo cuidado com os números. E aí, nós vamos aqui para essa linha que eu botei de amarelo aqui, ó, que diz respeito às receitas ou despesas operacionais, que entra exatamente aqui aquele ganho, o ganho vantajoso, que é a reavaliação patrimonial. 2020 era 50,3 milhões, triplicou em 2021, aí 88,6, e esse ano 339,6, por causa daquela fazenda e logística, né, e por causa da IC. Então, e no caso da IC, é uma observação interessante. Na fazenda foi comprado por 105 e foi reavaliado, deu um ganho de mais de 40 milhões lá. Na IC, ela foi comprada por 300 e poucos milhões e deu um ganho de cerca de 210 milhões, 214 milhões de ganho na reavaliação patrimonial. Eu tenho uma observação com relação a isso, porque a empresa que deve ter feito esse valuation é uma empresa de mercado. Ou o pessoal da IC é muito cego com relação ao valor da própria empresa, e essa empresa de mercado não viu isso no valuation, ou a Júlia Simões é muito inteligente e viu aquilo que o outro não viu, porque 2/3 da empresa foi pago com o próprio patrimônio da empresa. Percebe? Então, é uma coisa boa. E demonstra a competência da JSL, e o setor de logística não tem muito, assim, o executivo não tem, se enxerga esse processo, talvez. Mas é estranho e tem que ser muito bem esclarecido. Como é que a empresa vende uma empresa e não percebe que passou 2/3 da compra de graça para outra empresa, né? Embora ativos aí gerou dinheiro, ou seja, quando ele entra aqui, ele entra como crédito e melhora o lucro da companhia, né? Ou seja, é dinheiro, vou usar um termo assim, fabricado, um dinheiro contábil, porque eu não consigo pegar esse dinheiro e transformar, porque se eu vender os ativos, então eu simplesmente reavaliei os ativos e joguei para dentro como se fosse dinheiro. Não tem nada errado, está tudo certo, mas isso não é o negócio, né? Aí eu vou fazer um comentário depois sobre esse movimento. E as despesas totais, ó, de 272 em 2022, caíram para 110 em 2072, vou marcar aqui de amarelinho, né? De 4,5%, caiu para 110 com 1,5%. Ou seja, isso não reflete a realidade das despesas operacionais da companhia. Isso é um movimento financeiro contábil que tem que ver se ele continua, que são uma bicicleta. Se ele não continuar, aí eu vou mostrar, tirando esse material um pouco diferente do que os executivos da companhia fez, né? E aí me chama a atenção essa linha aqui, o resultado financeiro da companhia. Isso aqui é o que tem que ser, o mercado deve ficar de olho com relação a isso. A companhia, em 2020, teve um custo financeiro de 184,8 milhões. Em 2021, quando abriu 201, em 2022, 602,4 e agora 903. A companhia pagou de juro para poder adquirir essas empresas 301,3 milhões de juros. Né? E isso, ou seja, é um dinheiro que saiu para bancar as operações, né? Isso quer dizer que tem um custo para manter. O dinheiro em si, a companhia já mostrou lá no release, está custando ali um pouco mais de 1% ao mês, ou seja, ele não está tão alto, porque é uma empresa que tem uma certa liquidez, tem uma boa gestão, tal, mas ainda pesa, mas não é tão alto. O que pesa é esse movimento de aquisição
e possivelmente alguns alongamentos de prazo, onde os mercados estão pagando 60 ou 90 dias para pagar os contratos, né? E aquele movimento significa o seguinte, ó. Lá, esse número aqui, é a real despesa operacional das duas operações, com e sem ativo, 369. Tá? Ou seja, e lá está declarado 110. Então, isso é que tem que ser percebido, né? Isso não deixa de ser um exercício de competência da companhia. Mas quando ela voltar para o custo dela, o resultado vai permanecer? Isso é uma pergunta que não sou eu que vou responder. Eles aqui que demonstrar quais são as previsões do futuro nessa linha de aproveitamento. Lá em cima tem mostrado um movimento de frota, um ganho de recurso via créditos tributários, né? E o ganho na operação ali, substancial pela mudança do perfil de frota. E aí, quando você vê o resultado da empresa que está aqui na planilha, a planilha dele, só fiz dar uma arrumadinha aqui, 351 milhões de lucro líquido, 4,6. Quando eu tiro aquele dinheiro, literalmente, cai para 0,2. Que dá, 4,6 cai para 0,2. Sempre quando eu tiro assim, né? Tem aqueles termos ajustados, tem uma série de contas aí, mas cai para 0,2 se eu tirar literalmente. E se eu tirar tudo que foi feito, ela fica negativo. Ou seja, vou fechar isso aqui, tá? Para que a gente possa conversar. Eu vou descompartilhar. Tá? Eu vou usar um termo que, quando eu trabalhei em consultoria, depois fomos aqui numa empresa de ônibus. E foi dito que um dos sócios, né, se não o principal, alguém questionou algumas coisas com relação ao tipo de ônibus para botar para operar, pensando nos passageiros, para dar mais conforto, tudinho. E aí, uma dessas pessoas disse, nós não vivemos de vender passagens. Eu utilizo o negócio de passagem para comprar e vender ativo. De forma responsável, com qualidade, isso não muda nada. Né? Eu penso que a Júlio Simões está mais ou menos nesse modelo. As empresas, quando elas foram adquiridas, eram empresas puramente logísticas. Hoje eu vejo os números da Júlio Simões, que são robustos, tudinho, mas eu vejo muito mais uma empresa de mercado financeiro e de compra e venda de ativos do que uma empresa de logística. Ela é uma empresa que está usando a logística para gerar capital. Não tem nada errado. Mas o resultado da empresa, naquele nível que está, onde algumas empresas logísticas estão trabalhando com 2 dígitos, lá embaixo, ela está com 4, depois esses aproveitamentos, está dentro da lei, não tem problema. Mas o negócio em si não está tão sadio. Então, vou usar um termo bem chulo de mercado, se essa bicicleta parar, como é que isso chega? Porque esses ativos reavaliados, ele não consegue ser vendido pelo que é, na hora da venda. E eu não consigo pegar a transformar esse dinheiro agora porque eu preciso do negócio funcionando. Então, vale olhar os próximos semestres como é que vai se comportar isso. Então, eu vejo que é muito mais uma aposta no mercado de capitais e de compra e venda de ativos do que um negócio de logística. E aí você fica com esse movimento, né? E é um grupo muito grande, a Simões pertence a um grupo muito maior do que o que ela é, né? Um grupo de 25 bi. Então, mas o negócio em si não está tão sadio quanto é mostrado na apresentação, embora o pessoal tenha uma competência absurda de mostrar números, que isso é muito bom, isso mostra propriedade, isso mostra conhecimento que estão fazendo. Mas, tirado esses artifícios, o negócio não se mostra tão rentável. Então, tá uma linha de risco muito tênue, que qualquer oscilação de mercado, ela pode entrar num processo de ficar negativo os resultados. Uma outra saída que eu vi outra empresa que não está com o resultado que a JCL tem, mencionou a parte de ir para a Bolsa. Aí pode ser.
Se ela resolver ir para a bolsa, vender ações, em cima dessa expectativa, que se você olhar os números bem rasos, tirando todas essas manobras fiscais e contábeis, a operação em si é muito mais lenta do que porque está praticamente consolidado no mercado que uma empresa que compra outra, ela não consegue pagar se as operações não tiverem ganho de escala, não de receita, mas de resultado efetivo. Então, se ela for na bolsa captar recursos em cima da expectativa, isso consegue resolver. Talvez seja esse o movimento que possa acontecer. Mas, de qualquer maneira, a equipe da JSL, o Ramon e o Guilherme, estão de parabéns. É uma aposta alta. Eu espero que dê certo, porque são milhares de pessoas, né, envolvidas. É um mercado de logística que está se profissionalizando e precisando ter esse estilo de gestão. Mas vale a pena prestar atenção nesses números, porque está fora da curva do que é o mercado de quem trabalha mais concentrado no negócio em si, em vez de ser nos capitais. Então, de qualquer maneira, parabéns. Isso é o meu olhar fora da curva do que é visto normalmente por eles. Mas, de qualquer maneira, é uma bela empresa. Obrigado.